Vocês estão bem? Todos bem? Ok, eu quero falar uma palavra com vocês e tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? Vai ser uma palavra breve, como o Tiago me pediu, mas de qualquer forma não pode ser uma palavra qualquer, tem que ser uma palavra boa, não é? Para edificar a gente. Eu quero que você vá abrindo aí então no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. Aleluia. Vocês encontraram? Lá em cima também tem, no quadro. Está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então aqui nós estamos lendo um texto que Jesus recomendou para todos os cristãos, né? Para que todos nós possamos ir e fazer discípulos em todas as nações, né? E ainda ele disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, né? Então Jesus, ele instruiu, ensinou várias coisas, e ele deseja que os seus filhos, os crentes, né, os filhos de Deus, na verdade, eles aprendam, se tornem discípulos e eles guardem essa palavra. Agora, a minha pergunta é: para que isso? Por que isso? E para que vai servir tudo isso? Eu quero dizer para vocês que nós temos uma herança. Nós recebemos uma herança, e essa herança veio através ou por meio de Cristo. Todos nós temos uma herança. Agora, no caso, na vida espiritual, nós não desfrutamos da nossa herança sem o conhecimento dela, sem saber aquilo que nos pertence na herança. Nós não conseguimos desfrutar dessa herança dessa forma. Hoje eu estava instruindo um homem, né, um rapaz, aqui na igreja. Estava conversando com ele, ele estava passando por uma dificuldade psicológica, sabe, aquela depressão tentando pegar ele. Ele me ligou e procurou, ele tem visitado às vezes a gente, e me ligou e procurou para conversar. Eu falei: vem para cá, eu estou na igreja. E ele veio aqui e a gente começou a conversar algumas coisas, não é? E entre as coisas, falando sobre salvação, eu queria até mexer um pouco nisso com você, porque às vezes nós estamos na igreja por tanto tempo, nós ouvimos as pregações, estamos ali na igreja, mas nós não sabemos o que aconteceu conosco quando aceitamos Jesus, e alguns, na verdade, nem aceitaram Jesus. Quando eu falei para ele se ele já tinha aceitado Jesus, ele não sabia o que era. Antes dele vir nessa igreja aqui, ele estava indo em outra igreja. Agora, ele não sabia o que era, Tiago, aceitar Jesus. Ele não sabia o que era novo nascimento. Então eu fiquei pensando sobre aquilo. Puxa, ele não sabe o que é. Então, de uma maneira muito breve e muito simples, eu expliquei aquilo para ele. Mas sabe, querido, você sabe que muitas vezes pessoas na igreja, eles não sabem, porque quando nós falamos Jesus morreu por nós na cruz, ai tadinho, não precisava não, por que fazer isso? Não precisava ter morrido não, na cruz. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós estamos na igreja há muito tempo, por muito tempo, e não sabemos o que Jesus fez e por que fez. Nós não sabemos às vezes. Então, o discipulado, ele serve também para a gente entender essa questão do novo nascimento. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Beleza, eu nasci de novo, mas o que é nascer de novo? Jesus morreu por mim, mas será que ele precisava morrer mesmo? Então eu estava explicando para ele, então para explicar isso, eu tive que começar lá no Éden, né? Eu disse para ele: Deus criou o homem, mas você já se perguntou por que Deus criou o homem e colocou lá no meio do jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para o homem não comer daquela árvore?
olha, Senhor, por que o Senhor colocou essa árvore aí? Sabe, queridos, às vezes nós não entendemos algumas coisas, e é claro que nós não entendemos se não explicarem para nós, não é? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e colocou dentro desse homem o livre arbítrio, que é a livre capacidade de escolha. É que você pode escolher o que você quiser. Deus, Ele não queria robôs, onde Ele apertava um botão lá no céu e fazia a Karen dizer assim: não, eu te amo, Senhor. Cada vez que Deus apertasse um botão, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Ele não queria robôs. Ele queria filhos. Ele queria pessoas que pudessem amar Ele como Ele ama essas pessoas. E a única forma que Ele tinha era criar esse homem, porque Deus, Ele é muito certo, Ele é muito correto. Então Ele colocou no homem a capacidade de escolher o bem e o mal. Ele colocou dentro do homem essa capacidade de, tem uma árvore ali, você não pode comer dela, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Então o homem tinha a escolha de comer tudo o que tinha. E veja só, queridos, Deus tinha feito tudo para o homem que era bom, construído tudo que era bom para o homem naquele jardim. Então Ele colocou aquelas coisas maravilhosas ali e disse: dessa daqui, somente dela, não coma. Agora, eu estava explicando para esse rapaz o que aconteceu. O diabo, que na verdade era Lúcifer, né? E ele estava no céu e era um ser criado por Deus, ele era um querubim. Então ele estava lá no céu, o diabo, mas um dia ele também tinha livre escolha, ele também tinha livre arbítrio. Um dia ele decidiu não seguir mais com Deus. Ele decidiu que na verdade ele queria ser como Deus. Ele tinha a escolha para fazer isso. Então ele decidiu: eu quero ser como Deus. Só que Deus sabe todas as coisas. Então Deus expulsou ele lá do céu. Só que Ele levou juntamente com ele todos aqueles que estavam abaixo da autoridade dele. Ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, certo? Então ele desce para a terra. Agora Deus cria o homem e Ele coloca o homem no jardim. O diabo não ficou feliz com isso. O lugar que ele queria para ele, Deus tinha dado para o homem. Então o diabo queria estragar isso. E a forma que o diabo encontrou de atacar a Deus, e tem encontrado até hoje, é atacando você. Então o que ele fez? Ele sabia que o homem não podia comer daquele negócio. Então o diabo chegou: peraí, deixa eu te perguntar uma coisa, Eva. Deus disse que você não pode nem tocar ali, nem comer. Deus não tinha falado sobre tocar. Mas ele perguntou: Deus falou para você que não pode tocar e nem comer? Ele já começou a lançar uma dúvida aqui para ela e disse assim: deixa eu te explicar uma coisa. Deus falou isso para você porque Ele não quer que você seja como Ele. Porque se você comer disso daí, você vai conhecer o bem e o mal, e Deus não quer que você conheça isso. Deus está, em outras palavras, Deus está enganando você, Eva. Deus está escondendo algo de você. Aí ela pensou: é mesmo? Então eu vou comer. E ela comeu, e a Bíblia diz que ela deu para Adão. E Adão não parou ela, pelo contrário, ele comeu junto com ela. Então o que aconteceu ali, eu estava explicando, naquela hora, porque Deus disse que no dia em que dela comer, Ele disse: certamente morrerás. Agora nós sabemos, você e eu, que Adão ainda viveu mais de 900 anos. Então não foi no dia que ele comeu que ele morreu da maneira que nós pensamos. Mas na verdade, ele morreu espiritualmente. E essa morte espiritual era a separação de Deus com o homem. Então assim, a ligação que Deus tinha com o homem foi cortada, foi rompida. Então o homem deixou de ter aquele contato com Deus. É disso que Deus estava falando. E consequentemente essa morte espiritual geraria a morte física e por consequência a morte eterna. Então nós estamos falando de 3 mortes agora, que a Bíblia fala sobre 3 mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. E na verdade, quando Deus disse, no dia que dela comer, Ele estava dizendo assim, no grego original morrendo morrerás. Foi isso que Deus falou. No dia em que dela comer, diz Adão, morrendo morrerás. Ele está dizendo: morrendo espiritualmente, você morrerá. Vocês entendem? Então quando o homem morreu espiritualmente, o corpo do homem começou a se deteriorar, a vida do homem começou a se deteriorar. O homem começou, porque ele perdeu, porque o homem, ele não tinha roupa, porque ele era coberto da glória de Deus. Ele é coberto disso. É tanto que Adão disse para Deus:
Deus procurando ele: onde você está, Adão? Ele disse: eu estou aqui atrás, aqui. Mas por que você está aí? Eu me escondi. Mas por que você se escondeu? Eu percebi que eu estou nu. Quando foi que ele percebeu que ele estava nu? Quando a glória saiu dele, quando a presença de Deus saiu dele, quando aquele revestimento saiu dele. Então ele percebeu que estava nu. E aí Deus precisou fazer, né, umas vestes com a figueira e cobrir o homem, cobrir a vergonha, por assim dizer, não é? Mas o homem foi ali coberto com aquela roupa que Deus fez. E agora ele matou um animal também para isso. Agora houve uma separação entre Deus e o homem. E o diabo tinha conseguido algo. A Bíblia diz, queridos, a Bíblia diz que aquele a quem você se sujeita, ele se torna o seu Senhor. Então o que acontece? Se nós estamos nos sujeitando a Deus, ele é o nosso Senhor. Agora, se nós estamos nos sujeitando ao diabo, ele é o nosso Senhor. Então assim, Adão e Eva se sujeitaram ao diabo. O diabo passou a ser o Senhor do homem. Então o diabo passou a ser, por assim dizer, o pai do homem. O diabo passou a dominar o homem. O homem perdeu a natureza de Deus e passou a fazer parte de uma outra família. Ele era membro da família de Deus, mas agora ele passou a ser membro de uma outra família, a família do diabo. E isso é toda a geração que viria após Adão. Aí eu estava dizendo mais algo interessante. Você já se perguntou por que se matava um animal, derramava o sangue do animal? Você já se perguntou por que Deus fez isso? Sabe, é sangue por sangue. Só que você percebe uma coisa: o sangue de animal não tem o mesmo valor de um sangue de uma pessoa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas Deus, ele queria de alguma forma ainda alcançar o homem. Ainda ele queria de alguma forma poder abençoar o homem. Deus, de alguma forma, ele sabia que ele não podia mais do jeito que era antes. Ele sabia que havia uma separação entre Deus e eles, os homens. Ele sabia que existia isso, mas ele ainda tinha misericórdia do homem. Então o que ele fez? Ele fez uma aliança com o homem. Ele fez uma aliança com Abraão. E ele pediu para Abraão e a sua geração, na verdade, através de Levi, para que eles matassem um animal, derramassem o sangue do animal. E quando eles fizessem isso, porque o sangue do homem agora não era mais santo, o sangue do homem agora era pecador, e o sangue do animal não tinha pecado. Então o homem matava o animal, derramava o sangue inocente do animal, e isso cobria os pecados dos homens. Isso era oferecido, o sangue era oferecido a Deus, tá? O sangue do animal oferecido a Deus. E Deus, através do sangue do animal puro, santo, ele olhava para o homem e via por meio do sangue o homem, e ele podia cobrir os pecados do homem. Cobrindo os pecados do homem, ele podia alcançar o homem. Era algo limitado isso, não era algo pleno isso, era limitado. Mas Deus de alguma forma arrumou um jeito de poder alcançar a criação dele. Não era mais filho de Deus, eles não eram mais filhos, mas Deus ainda assim estava com misericórdia desse homem. Então ele queria alcançar, e ele fez com que eles matassem um animal. E como eu disse para você, sangue por sangue. Mas um animal não tem o mesmo valor que uma pessoa. O sangue de um animal não tem o valor de uma pessoa. Então Deus precisava, e a Bíblia chama isso de a plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho unigênito. Por quê? Porque Deus agora precisava derramar o sangue de um homem inocente, mas não tinha um homem inocente. Deus olhou para a terra, e ele olhou para cá e para lá. A Bíblia diz: não viu um justo sequer. E quando a Bíblia diz isso, significa que Deus olhou, Tiago, procurando para cá e procurando para lá, para ver se encontrava alguém justo. Ele não encontrou. Por quê? Porque todos vieram da descendência de Adão, e todos da descendência de Adão têm a mesma natureza. E qual era a natureza? A natureza do diabo. Então Deus precisava que alguém derramasse o sangue. É aí que Jesus entra em cena. Só que para Jesus entrar em cena, deixa eu te dizer algo importante. Aqui nessa terra, para nós vivermos aqui, os seres humanos, temos que ser nascidos de mulher. Essa é a porta para entrar aqui. O diabo não entrou pela porta. É por isso que a Bíblia diz que ele é ladrão e salteador, e ele não entrou pela porta. Então ele entrou como? Ele somente invadiu a terra. Ele invadiu o jardim. Agora nós nascemos de mulher, e Jesus precisava nascer de uma mulher.
Então ele nasceu de uma mulher. Agora, ele não podia nascer de uma mulher da semente de um homem, porque na semente de um homem, porque os filhos, eles vêm na verdade da semente do homem, não da mulher. Então, se viesse da semente de José, se o homem viesse da semente de José, ele seria ainda pecador. Então o que Deus fez? Ele mesmo gerou o homem dentro da mulher. A mulher era virgem. E Deus gerou dentro dela o homem. Então esse homem agora, ele era da semente de Deus dentro de uma mulher. Era a ligação aqui do céu com a terra. Era a ligação de Deus com o homem. Então o homem é criado, esse segundo Adão no caso, ele é criado, que é Jesus. Ele é criado dentro da mulher, gerado dentro da mulher por Deus. E ele nasce. Agora ele nasce, só que ele deixou toda a sua glória e plenitude nos céus. Ele deixou tudo aquilo nos céus. E ele veio viver como um homem, nasceu, viveu, cresceu, aprendeu como homem. E quando ele tinha aquela idade de 33 anos, aquele sangue ainda era puro, inocente, porque ele nunca cometeu pecado algum. Então, porque ele não cometeu pecado algum, ele podia derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Então agora ele vem sangue por sangue, ele derrama o seu próprio sangue para nos redimir de todos os nossos pecados. Então, queridos, deixa eu te dizer, eu estava explicando mais isso para ele, e era tremendo isso. Quando o diabo trouxe a morte veio junto com as doenças, todos os tipos de doenças, tanto psicológicas, psicossomáticas, quanto as físicas. O diabo trouxe todos os tipos de miséria que você conhece, todo tipo de miséria. Então tudo isso que está no mundo, como doenças e misérias e mortes, veio do diabo. Agora, quando Jesus vem derramar o sangue, ele vem pagar aquela dívida do jardim. Ele vem pagar a dívida lá do Jardim do Éden. Então, quando ele paga aquela dívida, a conta está paga. Só que eu estava explicando algo. Por que então todos os crentes não estão? Porque todos aqueles que aceitaram Jesus, eu até expliquei isso para ele, eu disse assim, olha só, ele não sabia o que era aceitar Jesus. Eu disse, quando você diz, eu aceito Jesus, você está dizendo sim para isso que ele fez. Você está dizendo, eu quero de volta a natureza que foi roubada no Jardim do Éden. Eu quero de volta a vida que foi roubada lá. Quando você aceita Jesus e levanta sua mão, você fala, eu quero de volta tudo aquilo que me pertence. Eu quero de volta os meus direitos. Eu quero de volta o que Deus conquistou para mim. Eu quero de volta o que ele criou para mim. É isso que você está dizendo. Então assim, você sai do senhorio do diabo e volta para o senhorio de Jesus. Você sabia que na Bíblia não fala sobre aceitar Jesus como Salvador? Não, na Bíblia não fala. Ela fala sobre aceitar Jesus como Senhor. Aí ele passa a ser o nosso Salvador. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós trocamos de novo de senhorio. Nós saímos do senhorio do diabo e passamos para o senhorio de Jesus Cristo. Ele se torna de novo o nosso Senhor. E aí nós voltamos a ter aquela glória em nós. Nós voltamos a ter a natureza de Deus. Nós voltamos a fazer parte da família de Deus. Nós voltamos a ter aquela vida que Deus havia prometido. Então, o que Deus não conseguiu transformar foi o nosso corpo. Um dia Ele vai fazer isso. Os nossos corpos serão transformados, mas Ele ainda não pôde fazer isso. Não porque não quis, mas porque não pôde. O nosso corpo era glorificado lá no Jardim do Éden, e Ele será glorificado na sua volta, quando Ele vier buscar a sua igreja. O nosso corpo de novo será glorificado como era. Então imagina que nós não vamos precisar de novo dessas roupas. Nós não vamos precisar de novo disso, porque a glória do Senhor vai cobrir os nossos corpos de novo. Mas por enquanto Ele conseguiu fazer algo com a gente. Ele conseguiu mudar a nossa natureza. Então a nossa natureza não é mais uma natureza pecadora. A nossa natureza não é mais uma natureza separada de Deus. Nós não somos mais separados de Deus. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer, quando Ele está na cruz, Jesus está na cruz e Ele grita, Deus meu, por que me desamparastes? Aquilo era verdade. Deus estava desamparando Jesus, e esse era o plano. Ele desampara Jesus, mas Ele ampara todos nós. Então Jesus, Ele morre de braços abertos para significar algo. Venha benditos de meu Pai. E Ele está lá morrendo naquela cruz, derramando o seu sangue para nos redimir. Então Ele troca de lugar conosco. Ele dá a sua vida pela nossa morte. Ele fica com a nossa morte e nos dá a sua vida. Então nós passamos a ter de novo aquele contato com Deus. Agora deixa eu te dizer algo. O diabo tem enganado muitas
muitas pessoas trazendo de volta aquelas coisas que na verdade nós já fomos livres delas. Como eu disse para você, quando o diabo veio trazer morte, ele veio trazer miséria, ele veio trazer doenças, e era verdade, nós merecíamos essas coisas, mas uma vez que nós estamos libertos dessas coisas, nós não temos que aceitar mais essas coisas na nossa vida, irmãos. Agora, o que nós temos que fazer, é por isso do discipulado. Eu sei que é uma longa história, mas é importante você saber ela bem contada. É por isso que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o fato de você ter todo o direito dessas coisas, mas não saber, não te muda em nada. Como assim? Deixa eu explicar. Vamos pensar aqui, o Tiago e o meu irmão aqui. Vamos imaginar que o meu irmão emprestou 10 mil reais para o Tiago, é só um exemplo. 10 mil reais ele emprestou, ok? E aí, passou o prazo que ele tinha combinado, 5 de dezembro eu vou te pagar. Ele combinou com ele, é só um exemplo. Da 5 de dezembro ele não conseguiu acertar. Aí chega 5 de janeiro ele não conseguiu acertar. Está chegando 5 de fevereiro e nada. Esse meu irmão começa a ficar bravo, irritado. E ele vem para ele e diz assim: ei, e o dinheiro, rapaz? Aí eu vou te pagar, eu estou tentando, eu vou te pagar. E ele está oprimindo sempre o devedor, ele sempre oprimindo o devedor e cobrando: oi, a minha dívida a sua dívida você tem que quitar. E por acaso eu passo perto e eu escuto essa conversa. E eu fico observando de longe. E quando ele vai embora eu chego: o que acontece? O que ele está te cobrando? Não, ele me emprestou um dinheiro. E aí eu estou sem dinheiro para pagar, estou enforcado até o pescoço, eu não consigo pagar. E ele está me cobrando, já passou quase 3 meses, eu não consigo quitar essa dívida. Eu falo: é. Tudo bem. Eu falo com ele aqui: quanto que ele te deve? 10 mil. Tá bom. Eu faço um cheque de 50 mil e digo: isso aqui é a dívida dele. Entrego para ele. E vou embora, sigo o meu caminho. Mas ele está sem informação. Ele está sem a informação. Só que ele está pensando que ele já sabe. Mas quando ele se aproxima do Tiago, o Tiago já diz para ele assim: olha, eu vou te pagar, viu? Eu vou te pagar. Aí ele não sabe. Estou esperando, viu? Estou esperando você me pagar. E sai. Disfarçadamente ele sai. Já está paga a dívida, mas ele não sabe. Então, enquanto ele não sabe que a dívida com ele está paga, e na verdade muito bem paga, então ele continua ainda com a vergonha de sempre, com a culpa de sempre, com a acusação de sempre. Mas um dia eu chego para ele e digo: eu queria encontrar você para ter te falado e não pude, mas eu paguei a sua dívida, viu? Aliás, eu paguei já em juros e correção monetárias, já está tudo pago, tá bom? O que acontece agora quando o branco encontra o Tiago e o Tiago encontra o branco? O Tiago não vai tentar mais se esconder. Não, ele vai olhar assim e vai dizer: o que foi? Porque ele agora tem moral. Porque ele agora não tem mais vergonha. Porque agora ele não tem mais dívida. Porque agora a vergonha dele foi retirada. Então ele pode encarar e dizer: tipo, alguém chegou aqui por mim, eu sei. Então o que aconteceu conosco foi a mesma coisa. A nossa dívida foi paga. Nós não podíamos pagar. Nós não tínhamos condições de pagar. Mas alguém pagou por nós e pagou muito bem pago. Então quando o diabo traz, eu estava contando isso para esse rapaz, por quê? Porque ele estava sofrendo com algo. Ele estava sofrendo, eu disse: eu vou orar por você, mas não antes de explicar para você os seus direitos. Então eu comecei a explicar para ele tudo isso, eu disse: eu vou orar por você. Quando o diabo voltar com essa bagagem de novo, de doença, e ele colocar essa doença em você, você vai dizer: não, eu não quero isso não. Vai embora com esse negócio, porque a minha dívida está paga. Quando a nossa dívida está paga, a nossa vergonha acaba. A nossa vergonha acaba. Quando, sabe, esse negócio de nova natureza é algo poderoso, irmão.
esse negócio de ter nascido de novo, nós fomos tirados do império, do domínio das trevas, e nós fomos transportados para o domínio do Filho de Deus. Agora veja, tudo isso que eu estou falando, se você não sabe, você não desfruta. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1, eu quero ler com vocês Gálatas 4, 1 e 2 nós vamos ler, e eu quero mostrar isso para vocês. E nós estamos falando da importância do discipulado, da importância do ensino, da importância do ensinamento, de você saber, de você aprender essas coisas. Então veja o que está escrito. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O versículo 3 diz assim: assim também nós. Agora olha para mim, antes de prosseguir a leitura. Ele começa a falar sobre herança, ele começa a falar sobre herdeiros, e não é por acaso. O que Paulo está tentando mostrar aqui, e ele vai começar no versículo 3 a explorar mais, é que o herdeiro, ele não pode desfrutar da sua herança enquanto ele é criança, menor de idade. Ele não pode desfrutar. Ele está tentando mostrar para nós, porque ele diz assim: assim também nós. Agora está se referindo sobre nós. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, não está mais debaixo do jugo, não serve mais ao diabo, não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Nós temos uma herança e nós somos filhos de Deus. Agora, ser filho de Deus e não saber que é filho de Deus, ter uma herança e não saber que tem uma herança, não faz diferença nenhuma. Nós temos uma herança. E qual é a herança? Sabe, queridos, às vezes as doenças vêm contra nós, e porque nós estamos tão, acostumados de viver dessa forma nessa terra, as doenças vêm e a gente simplesmente aceita elas. As misérias vêm, a falta vem, e a gente já está acostumado. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você, que nesses dias tem mexido comigo. Sabe que muitas vezes nós achamos que nós não merecemos ter dinheiro, não merecemos ter saúde, então está tudo bem. Está tudo bem não ter dinheiro, está tudo bem não ter saúde, e nós já temos até teologia para explicar que é esse negócio de prosperidade. Nós temos teologia para explicar uma série de coisas. Quando Deus põe uma enfermidade é para provar. Nós temos esses conceitos que não são conceitos da Bíblia. Não são. Então nós temos uma mente que nos acusa e um sentimento de que nós não somos merecedores. Alguém que ganha 5 mil reais, se pensar sobre 10 mil reais, fala: isso aí não é para mim. Não diz isso com a boca, mas às vezes pensa no subconsciente. Então se falar de 20 mil reais, aí já apelou. Por quê? Nós não nos vemos merecedores de tais coisas. Não nos vemos merecedores. Agora, a nossa mentalidade tem que mudar para uma mentalidade que merece. E se nós começarmos a pensar que nós merecemos e deixar isso entrar dentro de nós, então nós vamos começar a entrar nesse tipo de vida. Por quê? Porque quando você se sente merecedor, agora, você não é merecedor pelo que você fez. Não tem nada a ver sobre o que você fez. Tem a ver sobre o que Jesus fez, e fez muito bem naquela cruz por nós. Não é sobre nós, é sobre Ele.
Sabe, nós pensamos que nós não somos merecedores. Claro, irmãos, baseado no que nós vivemos, não somos, mas baseado no que Ele viveu, nós somos. E Ele viveu a nossa vida, Ele viveu e morreu a nossa morte. Ele morreu por nós e Ele nos deu essa vida, esse direito. Então nós temos que pensar de uma maneira grande, nós temos que pensar saúde, nós não temos que estar lutando contra as doenças, nós temos que estar vivendo na saúde, que é duas coisas, são duas coisas diferentes. Por quê, pastor? Porque nós temos direito. E se nós temos direito, nós temos que desfrutar da nossa herança. Agora, nós não desfrutamos da nossa herança automaticamente. Você precisa crescer, e crescer significa crescer na palavra. E crescer na palavra é saber a palavra, saber, conhecer e entender. Porque conhecereis a verdade, e a verdade, a palavra vos libertará. É a palavra que vai nos libertar, e ela vai trazer para nós tudo o que nós precisamos. E estar na palavra, Ele vai trazer de volta tudo para nós. Mas nós temos que estar na palavra, e se nós estivermos na palavra, isso aqui é a nossa fonte de vida, irmãos. É a nossa fonte de vida. Mas quando nós não sabemos, nós ficamos com vergonha, como a história que eu acabei de contar. Aquela pessoa que a gente devia, a gente começa a ficar com vergonha dela, ela está passando, a gente está com vergonha. Mas quando nós sabemos que foi pago, nós encaramos. O que foi? Eu não tenho mais dívida. Então quando o diabo vem, você não vai ficar, infelizmente eu acho que eu pequei. Eu acho que se for baseado no que nós cometemos de erro, nós vamos fracassar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele pagou o preço. E graças a Deus que Ele nos deu o direito de desfrutar da herança. Mas enquanto criança, nós não podemos desfrutar dessa herança. É por isso que você tem que fazer da sua vida. Eu quero encorajar você a ouvir a palavra de Deus, a ouvir os preceitos de Deus. Deixa eu contar algo para você. Eu voltei para a igreja quando eu era muito novo, jovem. Eu fiz uma descoberta, que descoberta fantástica. Eu descobri que viver sem ler, ou ouvir pregação, ou escutar pregação de alguém, ou orar, eu ia fazer qualquer coisa que qualquer pessoa faz. E eu comecei a pensar, sabe, aquele desespero pela palavra começou a brotar dentro de mim. Como é isso, pastor? Eu não posso viver e nem respirar sem a palavra, porque eu vou fracassar. Então eu comecei a amar ouvir pregações, Tiago. Eu comecei a amar ler livros. Eu comecei a amar a Bíblia. Eu comecei a amar orar. Porque eu fiz disso, sabe, um desespero da minha vida. Um desespero, tipo, eu não posso errar. Mas a gente não decide simplesmente, eu não vou errar agora, a partir de hoje não vou errar, e simplesmente faz isso. Você vai errar dessa forma, se for somente com a sua decisão. Pedro disse, eu não vou te negar, Jesus. Eu não vou te negar. Deixa comigo. Pouco tempo depois ele estava negando, eu nem conheço Jesus, não sei quem ele é não. Por quê? Nós podemos até ter boas decisões, sabe, e dizer, não, a partir de hoje eu não vou mais errar. Mas você só consegue não errar se você for para a palavra, se você for para a oração, se você colocar o seu joelho no chão, se você buscar a Deus. Então eu comecei a fazer da minha vida uma jornada eterna de buscar a Deus. Porque eu não posso dar mole, eu não posso dar descanso para mim mesmo. Você entende? Eu não posso baixar a guarda. Vamos imaginar um cenário. Vamos imaginar aqui um cenário. Eu, Edson, passo um ano sem ir para a igreja, um ano sem escutar a pregação, um ano sem orar, um ano sem nada dessas coisas espirituais. Um ano. Quando você me encontrar daqui um ano, você vai falar, meu Deus, eu não acredito que você está desse jeito. Não acredito. Por quê? Porque não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre a palavra de Deus, a presença de Deus. É sobre Ele.
É por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Você precisa prestar atenção na mensagem. Você precisa ouvir a mensagem. Isso é alimento espiritual para você.